Estamos de volta. Minha internet estava travando, eu não entendi por quê. Achei melhor reiniciar, mas agora vai, agora é pra valer. Agora é pra valer. Agora sim é pra valer. Vamos entrando. Ó, a Kate já tá na área. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Boa noite para quem está entrando. Aí, ó. Agora tá ok. Mariellen, boa noite. Juliana Aline, boa noite. Minha princesa amada. Então vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas de vida dessa série. Boa noite! A câmera tá virada. Aí, virou. Então, Agora isso. sim. Agora Como está? sim. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Tudo bem também. Vou fixar aqui a nossa ferramenta de hoje no Joia. comentário, só para a gente deixar todo mundo já ciente do que a gente está falando aí quando forem chegando. Mais uma live da série que a gente tem feito nas últimas semanas. Nossa. O nome da série eu intitulei de Viva a Transformação. Para quem não sabe, para quem não entendeu por que esse Viva a Transformação, para quem ainda não esteve por aqui em nenhuma dessas lives que nós passamos, Viva a Transformação é porque eu estou vivendo diariamente uma transformação na minha vida aí, emocional, espiritual, em todas as áreas. E tem sido lindo viver isso. E eu resolvi compartilhar isso aqui na internet. A gente já compartilha no offline, em alguns grupos, na igreja. E agora chegou o momento de espalhar essa mensagem também na internet. E a convidada especial hoje é a psicóloga Kátia, que daqui a pouco vai se apresentar aí para quem ainda não conhece. E a gente sempre inicia aqui fazendo dois convites, dois pedidos. O primeiro pedido é para que você compartilhe essa live com alguém que você acha que pode precisar de algumas ferramentas para a vida, que você acredita que pode ser relevante no pouco que eu já falei aqui, se pode ajudar alguém, então compartilha. A minha principal intenção é que pelo menos uma pessoa seja impactada com o que nós vamos falar aqui hoje. Se pelo menos uma pessoa conseguir pegar essas ferramentas e viver essa transformação, já valeu a pena. Não é por seguidores, não é por likes, na real é por vidas transformadas. Esse é o verdadeiro sentido. Então, se faz algum sentido, encaminha aí. Para no mínimo 5 pessoas. Eu vou fazer isso que eu ainda não fiz. Eu vou até escrever aqui, ó. Encaminha com a mensagem para a pessoa não ficar sem entender. Mas que live é essa? Que live é essa? Quem é esse cara aí que está falando? Quem é essa moça também aí que está com ele? Então, eu estou botando aqui, ó, ferramentas de vida. Vou compartilhar para todo mundo que tiver aqui no meu link. Eu sempre faço assim. Você pode compartilhar com pelo menos 5. Também estou compartilhando aqui, tá, Paulo? Isso Aproveitar aí, esse momento. isso aí. E para quem não me conhece, quem está aí não me conhece, eu me chamo Paulo, sou casado há 10 anos, tenho 2 filhos, uma princesa de 4 anos e um general de 2 meses, e uma família linda que Deus me deu. E também tem um testemunho que eu considero um testemunho bem forte e que eu estou vivendo com muita alegria essa transformação e que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Boa noite para quem entrou depois, boa noite a todos que estão aí. E bem resumidamente, para a gente começar a conhecer também a Kátia e ela compartilhar com a gente algumas ferramentas, quero contar para vocês como foi a minha trajetória até aqui.
A partir dos 5 anos de idade, que é quando eu me lembro de tudo, até por volta dos 13 anos, eu sofri abuso sexual por parte de algumas pessoas bem próximas da família. E isso me gerou bastante bloqueios emocionais, traumas, dificuldade de relacionamento. Foram transtornos que eu carreguei até depois do casamento. Foi doído. Hoje, algumas pessoas me perguntam, Kátia, como é que eu consigo lidar com tudo isso? E eu respondo com um sorriso no rosto. E, inclusive, na primeira live que eu fiz com o meu pastor, a gente riu disso e ele até comentou, para algumas pessoas pode parecer bem estranho esse sorriso no rosto do Paulo, mas como uma pessoa que sofreu esses abusos consegue hoje sorrir até do que passou. Mas isso aconteceu porque eu me permiti ser curado e eu ressignifiquei tudo isso. E agora eu tenho uma ferramenta na minha mão para curar a dor de outras pessoas. É por isso que eu sinto alegria por ter passado por isso, porque hoje eu posso me colocar no lugar de outras pessoas que estão passando por isso ou passaram por outro trauma e ajudá-las. Eu sei a dor que algumas pessoas sentiram, eu sei os traumas, eu sei como é ruim carregar traumas por muitos anos, então por isso eu consigo me alegrar e saber que isso vai transformar a vida de muitas outras pessoas. Um dos traumas foi na comunicação. Eu tinha uma dificuldade imensa de me comunicar com pessoas próximas, de abrir o meu coração, de demonstrar o meu sentimento, por ter sofrido muita ameaça também na infância, de não poder falar nada, isso acabou me bloqueando muito na comunicação. Eu não conseguia me abrir para minha esposa, era complicado chegar no final de dia de trabalho e ela me perguntar como tinha sido o meu dia, o que eu falava era basicamente foi tudo bem, normal, tranquilo. E principalmente para a mulher gosta de comunicar, a mulher gosta de conversar, e para ela também foi bem complicado lidar com isso. E aí, essa questão de abrir o sentimento, para mim, era uma barreira grande. Eu não conseguia, para vocês terem ideia, foi no ano passado que eu consegui contar para ela a primeira vez. Faz pouco mais de um ano que eu consegui contar para ela a primeira vez sobre esses abusos. E ela foi a primeira pessoa que soube. Eu vou comentar depois aqui que também teve outra pessoa que soube, mas não foi relevante porque eu não tive uma ajuda que eu precisava. A gente vai até conversar sobre isso, que na verdade antes disso foi a chave principal para tudo acontecer na minha vida, foi um relacionamento íntimo com Deus. Essa foi a chave principal. Porque nem com Deus, Kátia, para você ter ideia, nem com ele eu conseguia contar as minhas dores. E algumas pessoas até falam, não, mas ele sabe de tudo. E é verdade, mas há uma necessidade de que a gente leve para ele as nossas dores. E esse levar é exatamente verbalizar, falar para ele, dizer o que a gente está sentindo, onde está doendo. E a partir daí, ele começa o processo de cura, né? E a partir desse relacionamento com Deus, eu comecei a falar mais para minha esposa, consegui contar para ela. E tudo mais assim, tinha muita coisa que eu trazia e já tinha conseguido ressignificar, mas esse peso de carregar isso escondido, eu ainda carreguei até o ano passado. Um abraço aí para o Hudson, que está na live também, um amigo lá de Brasília, tá mandando um alô. E coisas, então, ó, vou pontuar aqui o que eu me lembro, tá? Porque foram muitas coisas, mas o que eu me lembro que me bloquearam, coisas que eu carreguei durante muitos anos, 25 anos pelo menos de vida, eu carreguei isso. Traumas, bloqueios na comunicação, eu não conseguia me expressar com o meu sentimento, eu acessei muito cedo a pornografia e fiquei viciado nisso até depois do casamento, que isso foi pesado para mim também, me atrapalhou muito. O meu desenvolvimento com a minha esposa, enfim, prejuízo da pornografia foi muito grande na minha vida. Eu carreguei isso como um peso que eu consegui ressignificar antes,
da questão da comunicação, mas ainda assim, nem isso eu conseguia contar para minha esposa. Então, a comunicação, esse vício, o sentimento que eu não conseguia demonstrar. Eu era um cara que eu não chorava e hoje eu sou realmente muito emotivo e chorão, mas eu entendo o porquê de não fazer isso hoje, porque eu vestia uma armadura, né? Eu queria mostrar uma pessoa, uma postura de um homem forte e às vezes até esconder tudo aquilo que tinha acontecido. Então foram muitas coisas e a gente ainda vai falar de outras coisas mais para frente, conforme for lembrando também. Mas agora eu quero passar a oportunidade, a palavra, o momento aí para Kátia. Kátia vai se apresentar, isso foi só uma introdução para você entender o que a gente vai discorrer hoje aqui. A Kátia vai nos trazer muitas ferramentas de auxílio, tanto para ressignificar esses traumas, quanto para outros traumas, para a vida, de fato, para a gente ter uma vida plena, né? Exatamente isso. Kátia, fique à vontade, se apresente, diga com que você trabalha, fique à vontade, está com a palavra aí. Ok, Paulo, então vamos lá. Primeiro, queria agradecer aí alguns nomes que eu vi, se eu puder rapidinho. Vi que tem o Jean, a Raquel, vi a Mariellen, vi a Danusa, minha irmã, tá aí. Vi a Ana, vi o Daniel, vi a Nilsana, o Jonas, a Mayra. Acho que talvez tenha passado alguém. E aí a gente vai agradecendo a presença também no decorrer. Então, como o Paulo colocou, meu nome é Kátia. Eu resido em Chapecó atualmente, Santa Catarina. Sou solteira. Também venho de um movimento de transbordar na vida de mais pessoas, como o Paulo, e foi disso que nós nos aproximamos, né? E entendemos o nosso propósito e afinamos essa live. Sou formada em psicologia já há aproximadamente uns 17, 18 anos. Atualmente trabalho no serviço público como psicóloga, com atendimento clínico, individual, de grupo. Fiz a minha formação há algum tempo, me especializei na área da transpessoal, da psicologia transpessoal, que tem bastante a ver com o nosso tema, né? Que a gente vai falar também dessa história que o Paulo trouxe e de como ele se ressignificou isso tudo, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. E a ideia aqui é a gente estar trazendo a nossa experiência de vida, trazer a história do Paulo, trazer uma realidade que ela é uma realidade no mundo que a gente vive hoje, que é, né, a questão da violência. Sempre existiu, só que hoje está muito mais visível, vamos dizer assim, né? Acho que o pessoal está se sentindo também mais à vontade para trazer isso à tona e fazer esse movimento que o Paulo também está fazendo de auxiliar mais pessoas, né, nesse propósito, e essa é a nossa principal ideia aqui. E pensar em como que a gente pode contribuir com quem sofre isso hoje, como que a gente pode auxiliar, às vezes, crianças ou adolescentes que chegam até nós e nos comunicam isso, os meios, né, que a gente pode estar fazendo esses encaminhamentos. Eu passei enquanto profissão, também já em serviços especializados com a questão da violência, né, sexual, física, psicológica. Então, a gente tem aí uma certa experiência para olhar para isso com mais carinho, né? Eu tenho uma colega que é a Mariellen, que está aí, ela é assistente social, ela também já acompanhou vários casos com relação a isso, vai poder aí também contribuir, né, escrevendo algumas coisas. E acho que a ideia é essa, né? A gente está trazendo um pouco de conhecimento e trazendo a nossa experiência, a nossa bagagem profissional, de vida, para mais pessoas. Isso aí, que top. Muito bom. Então, como vocês já notaram, a gente tem uma pessoa que tem muita propriedade para nos ajudar, muitas ferramentas, uma caminhada aí. Algumas vezes, duas vezes a gente já se reuniu para conversar sobre o assunto e eu consigo ver a facilidade para discorrer sobre todo o assunto que a gente vai falar aqui, né? A Kátia, ela tem essa autoridade nela.
tanto pelos anos que ela deve ter aí, que eu não sei quantos anos são de profissão, e também pela vontade, a decisão de viver realmente e se jogar nesse aprendizado. Kátia, vamos lá. Eu quero deixar bem livre, como a gente já combinou, não vai ser nada muito técnico, vai ser algo realmente bem natural, a gente vai deixar fluir aqui. Eu quero que você fique à vontade aí para nos trazer ferramentas que a gente pode usar diariamente, tanto para a gente ressignificar esses traumas, assim, já na vida adulta, né? Acredito que a gente pode começar por aí, e também como ajudar alguns pais e até algumas crianças a lidarem com traumas desse tipo ou outros traumas no geral. E fica à vontade. Se tiver alguma pergunta para fazer antes também, para a gente ter essa dinâmica também, pode ficar à vontade que a gente já vai desenvolvendo aí. Joia. Então, acho que antes de qualquer ferramenta que a gente possa contextualizar ou trazer, né? Acho que é importante a gente trazer um pouquinho dessa realidade que hoje a gente tem da questão da violência e que você traz isso, né, na tua experiência, na tua vida, que Uhum. é a própria dificuldade que a gente tem de que isso seja trazido à tona nos momentos certos, que é às vezes lá na questão da infância, né? Eu Uhum. acredito que a tua própria história de vida, né, Paulo, e da experiência que a gente tem enquanto profissional atendendo esse público, é exatamente essa questão que você trouxe ali no começo, e eu acho que é interessante a gente começar por aí, que aí você teve uma situação lá na infância, né? Ela talvez tenha Uhum. perdurado por alguns anos. Você trouxe ali alguns bloqueios, algumas dificuldades que aconteceram lá na infância, lá, né? Naquele período lá atrás, e que você carregou isso por muitos anos, né? Sim. Que eles te bloquearam, que eles talvez não te permitiram ter aquela fase, né? Normal da infância e curtir aquele Uhum. momento em função disso. E você traz uma coisa que é bem importante e é uma realidade que a gente vive muito nesse contexto quando a gente atende, que é as ameaças, né? Uhum. Você trouxe a questão da comunicação e do teu bloqueio e a ameaça que você sofria, né? O que que acontece? As crianças, quando, normalmente, né? Aqui a gente vai falar de um contexto geral, mas existem exceções, tá, gente? Então é importante que vocês, né, tenham esse entendimento. As crianças, quando elas sofrem, elas realmente elas têm essa ameaça, né? Normalmente é uma pessoa mais experiente, uma pessoa adulta, muitas vezes, salvo situações em que é um irmão, um adolescente, mas ela sofre ameaça, né? E isso fica muito forte na cabeça, na emoção daquela criança que sofreu a violência, né? Porque é uma ameaça assim, vou matar teu pai, vou matar tua mãe, vou ferir não sei quem, né? Não pode contar porque senão vai acontecer isso com não sei quem. E isso na fantasia da criança, isso ela é uma realidade, né? Então, isso que você traz da tua história, ela é uma realidade na história de muitas crianças. E isso realmente vai, se não resolvido nesse momento, a criança ela carrega, né? Assim como tu trouxe essa experiência. E a dificuldade que é, porque a criança, né? A gente sabe quando a gente estuda, e mesmo os pais, você tem dois, né? A criança, ela confia em quem cuida dela, né? A criança, Sim. ela confia no pai, ela confia na mãe, ela confia no cuidador, então ela não tem dúvida. Assim, ela pode até ter uma sensação de que tem alguma coisa errada, mas ela não tem a certeza do que está acontecendo, ela não sabe, com maturidade, com a nossa mentalidade do adulto, que aquilo é errado, né? Ela vai Uhum. crescendo e entendendo que aquilo é uma forma vamos dizer assim, de amor, né? Isso a gente tem muito claro no atendimento quando a gente tem essa experiência né, com crianças. E é muito difícil para elas, mesmo em atendimento, trazerem isso à tona, né? Para isso aí tem Uhum. toda uma situação da ludicidade que a gente usa com criança, com adolescente, porque a metodologia de trabalhar é outra, é diferente da comunicação que você faz com o adulto, que é mais fácil, né? Sim.
E mesmo assim, com adultos, né? Você traz a tua história com ressignificação nessa tua busca que a gente vai falar, como que você conduziu isso, mas eu já atendi adultas, né? Adultos, mulheres, tanto homens quanto mulheres quanto homens, e uma dificuldade enorme em trazer isso para fora. E mesmo Sim. trazendo isso no processo psicoterapêutico, é muito difícil para eles tratar. Porque é você ter que voltar naquele momento, é ter que voltar naquela dor, né, no processo psicoterapêutico. Uhum. Então, acho que tem tudo isso, assim, dentro de um contexto, quando a gente fala da própria questão da violência. Sim. Não sei se tu quer até agora fazer alguma pergunta ou colocar alguma questão, né, É, da tua história, do que eu falei. é bem interessante o que você falou, assim, realmente sobre as ameaças. Eu dou graças a Deus pelos meus pais, sabe? Eu tive pais que me instruíram com princípios e geraram muitas boas memórias na minha vida e da minha irmã, eu tenho certeza que também. Então, isso foi muito bom, porque eu tenho lindas memórias, boas memórias da minha infância com os meus pais. Então, eu tive uma estrutura dentro da minha casa muito boa. Tive uma estrutura de, como eu falei, de princípios, instruído na palavra, que isso para mim é o fundamental. Eu vivo isso até hoje, isso para mim foi fundamental. Então, isso foi o que realmente pesou na minha vida para eu estar aqui hoje. Mas isso não foi suficiente para que deixasse de acontecer o que aconteceu. E eu não tento encontrar um culpado. Quem foi o culpado disso tudo? Não tem culpado para mim. Para mim foi algo que aconteceu e acabou, já era, já passou. O importante é o que eu vou viver agora, a partir de agora. O que eu vou fazer com tudo que aconteceu? Isso é o que de fato importa. Mas, e quero pontuar isso, que a estrutura familiar dentro da minha casa foi excelente. Foi muito boa e por isso eu estou aqui hoje. E viver isso foi ruim, obviamente, mas naquele período, e principalmente no período da adolescência, Kátia, quando eu usava toda a energia para esconder o que tinha acontecido, porque ainda não tinha aquele discernimento do que de fato era errado, do que de fato era certo, e tinha um certo sentimento de culpa também, por não entender. E aí, na adolescência, com vergonha, às vezes medo, eu escondia muito. E para mim foi o pior período de tudo isso, foi a adolescência, onde eu precisava esconder, onde eu tinha medo de que alguém descobrisse, onde eu tinha medo de virar piada entre os amigos por achar que eu tinha alguma culpa, alguma coisa assim, entende? E era o que eu queria falar, mas destacar exatamente isso. A estrutura familiar que eu tive foi excelente, foi muito boa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes vem externamente, né? Tem até uma pesquisa do SUS da Inglaterra, se eu não me engano, que 90 ou 85% dos abusos sexuais são de pessoas com vínculo familiar, né? Isso é pesado. E é realmente que é mais fácil de acontecer, é mais complicado, é mais difícil para o abusador abusar de alguém que não é muito próximo dele, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar bastante também, né? Mas, Isso, enfim, quero complementar, porque assim, essa pesquisa que você trouxe não é daqui, né? Que tu falou da Inglaterra. não, não ferra. Uhum, Então, eu tenho um dado atualizado que é bem próximo a esse que é do Brasil, que aqui as pesquisas dizem que o índice de abuso por familiares é em 71%. Então, ali fica ali muito alto, né? E isso é Brasil, né? Isso é aqui sim. onde a gente vive. E Uhum, tem pesquisas também que trazem, né, esse olhar que apenas 10% dos casos que acontecem, eles são identificados, denunciados, investigados. Então, você imagina, assim, o uhum, último índice que tem, né, é de mais de 34 mil casos em 2019. E se só 10% são identificados e vindo trazidos à tona, né, ou investigados, enfim,
o índice é muito baixo, né? Se a gente pensar no teu caso, talvez você seja um desses casos que não foi identificado na época, que não foi denunciado, que Uhum. não foi tratado, né? E aí, então, o quanto isso não é olhado no momento com o olhar que deveria ser, né? Uhum. Até Verdade. pela questão das pessoas próximas e pela dificuldade que a própria criança tem de trazer isso, né? Às vezes ela até fala Uhum. para o pai ou para a mãe, dependendo da idade dela, mas o pai e a mãe não entendem, ou acha que é uma fantasia, ou imagina teu pai fazer isso, tua mãe fazer isso, teu tio fazer isso, teu primo fazer isso, não acredita. Porque a criança, ela Uhum. fantasia realmente muito, isso é da realidade da criança, né? Essa é da fase Sim. da infância. E então fica essa dúvida, né? Então, aí fica Trava. toda uma baixa, né? Esse índice tão baixo de situações que são realmente, né, olhadas. Uhum. É verdade. Verdade. Quando, quando tu fala da questão da adolescência, né? Quando tu traz ali, é, que pelo que eu entendi foi até ali pela adolescência, né? E eu imagino, assim, o sofrimento que também você deve ter passado e o que as crianças hoje passam, e acho que é isso que a gente tem que se atentar a estar aqui, aos sinais e sintomas que às vezes as crianças já vão apresentando e os pais não identificam, não percebem, né? Mesmo os profissionais que estão atendendo essas crianças, a própria escola, né? Os professores que acompanham, porque ali você estava numa fase exatamente de transição, né? Aham. Quando você sai ali do 11, 12, 13, você está ali entrando na fase da adolescência, saindo da infância, né, propriamente dita. Vamos dizer assim, pela parte da biologia e o que a gente, né, o que a gente estuda, enfim, né? Que tem outros viés ali também quando a gente olha para essa questão da idade. Mas vamos Sim. pensar nesse caso. Você estava ali em ebulição, você estava ali num monte de coisa acontecendo e ainda isso para ter que lidar, né? Então, Uhum. eu imagino assim que não seja fácil viver essa situação. E a importância de como você conseguiu fazer essa ressignificação, né? Eu vou Uhum. entrar um pouquinho dentro da área, da minha área de trabalho, e quero depois que você traga como você fez isso, né? Porque Uhum. quando a gente fala dentro do contexto de tratamento, de psicoterapia, né, desse olhar, a gente tem profissionais para fazer isso, tem especializações para quem quer estudar isso. Nem todo Sim. profissional ele, ele consegue fazer esse tipo de atendimento, né? Porque é algo difícil, né? Uhum. Então, às vezes, o profissional não se sente à vontade, então não atende e tal. E existem esses serviços, né? Eu até olhei em Jaraguá do Sul também tem os CREAS, que trabalham especificamente com a questão da violência. Existem o Disque Denúncia hoje, quando a gente identifica alguma situação, que o pessoal faz os encaminhamentos necessários, né? Que é o Disque 100. Então, Sim. existe esse tratamento, né? É importante que quando se identifique, né, o pai, a mãe, o professor, que seja buscado esse tratamento, esses serviços, para que se tenha um olhar para a situação dessa criança, para que ela não carregue isso como você carregou uma vida inteira, né? Que ela possa Uhum. ser ouvida, que ela possa ressignificar isso ainda lá. E claro, né? Isso dentro de um contexto todo de teoria, de clínica, né? E aí, para isso, tem várias linhas teóricas dentro da psicologia, várias ferramentas para a área né, que o profissional trabalha. E eu acredito que uma das do nosso olhar aqui, e aí tem muito a ver com a minha especialização, a minha profissão, a minha área de atuação, né? Que é a forma como você conseguiu fazer isso, que foi através do olhar para a tua espiritualidade, né? Para a tua Sim. busca. Eu, como profissional, eu acredito muito assim, né? Que nós precisamos ter esse olhar para a nossa vida. Quando a gente não olha para esse lado, né? Inclusive num processo psicoterapêutico, na clínica mesmo, né? Parece que Uhum. essa é a minha sensação, né? Pode ser que outros psicólogos não concordem aí, mas parece que fica faltando alguma coisa,
né? E você conseguiu fazer isso e conseguiu fazer essa busca e conseguiu realizar isso. E eu gostaria muito que você trouxesse isso, né, para nós, para compartilhar, Uhum, porque muitos pacientes eles não vão chegar num acompanhamento psicoterapêutico. Eles não vão chegar uhum, num CRES. Eles não vão conseguir chegar numa denúncia. Então, como que a gente pode também buscar isso, né? Como que a pessoa agora, na fase adulta dela, tendo vivido isso, como é que ela consegue fazer isso? uhum. Às vezes até por um sentimento de vergonha, né? Assim, um medo e não querer se expor. E é uma coisa muito interessante, Kátia, porque eu olho para mim. E se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei, baseado também no que aconteceu de forma espiritual na minha vida, eu estaria carregando a dor até hoje. E foi difícil encarar a dor novamente, tocar na ferida, foi difícil. Ir lá e botar o dedo na ferida de novo, fazer aquilo aparecer novamente, deixar aquilo lá potencializado de novo na minha vida, doeu, mas passou muito rápido. E se eu não tivesse tomado essa decisão, eu estaria carregando a dor até hoje. Mas aí, respondendo aí o que você falou, na infância, na adolescência, na verdade, eu escondi, então isso eu gastava tanta energia para não deixar ninguém perceber que eu acredito que ninguém percebeu. E, cara, misericórdia, eu não gosto nem de pensar o porquê que eu não fiz isso antes, porque já era para eu estar vivendo uma vida plena há muito tempo. Mas, enfim, aconteceu, né? Gastei essa energia para esconder, passou, beleza. Agora, o ponto-chave para tudo mudar na minha vida, eu não digo que foi uma religião, tá, pessoal? Não quero aqui falar de religião, não quero falar de uma placa de uma igreja, de uma denominação, nada disso. Eu quero falar do Criador, desconectar direto na fonte, que foi o que de fato mudou a minha vida. Foi fundamental para mim ter um relacionamento com Deus. E tudo aconteceu de forma mais transformadora no ano passado, em plena pandemia, onde portas de igrejas estavam fechadas, atendimento com psicólogos não era tão simples, porque tudo estava tendo que ser adaptado. E eu tomei uma atitude, lendo a Bíblia. Eu tomei uma atitude, entrei no meu quarto e comecei a falar para Deus tudo que eu estava sentindo. Eu sentei numa cadeira, eu lembro de um dia que eu sentei numa cadeira e comecei a verbalizar para ele todas as dores, comecei a falar. E é o que eu já até comentei, mas algumas pessoas dizem, Deus já conhece, Deus já sabe, mas foi essa atitude de verbalizar, como se eu tivesse como psicólogo na minha frente. Deus foi o meu psicólogo nesse tempo. Meu e da minha casa, porque a minha esposa também tem uma história parecida e ela também passou por esse tratamento no ano passado. E aí eu verbalizei, até carta para Deus eu fiz algumas vezes, falando para ele da minha dor, falando como é que estava sendo a transformação que eu já estava sentindo. Então, essa atitude, ó, quem tá por aí, Desculpa. tranquilo. Essa atitude que eu tomei de falar para Deus, Deus, ó, eu estou sentindo essa dor e eu não quero mais sentir. Eu resolvi ter um relacionamento com Deus diariamente, frequentemente, coisa que eu só conhecia de ouvir falar. Eu digo assim hoje, eu tinha experiências dos meus pais, que sempre foram cristãos, eu vivia a experiência deles, de outros líderes que eu tive na caminhada da vida, outras pessoas que eram autoridades espirituais, eu tinha essas experiências deles. Mas eu vim ter a minha experiência quando eu vi que eu precisava de uma cura, de uma transformação. E aí eu passei a ter um relacionamento com Deus todos os dias, de falar com Ele todos os dias de forma frequente. E isso foi começando a mudar. E aí ele foi me trazendo ferramentas, tanto na palavra, quanto ferramentas também com especialistas. E ainda no ano passado, eu comecei a acompanhar psicólogos na internet, e através dos psicólogos eles me ajudavam com ferramentas e tudo sem pagar, né? Porque a internet é tão rica, se a gente souber usar. E
A constelação familiar foi outra coisa que me ajudou muito. Cara, é lindo. Quem puder, quem tiver essa oportunidade de fazer constelação familiar com um profissional que tenha princípios, que você conheça ou que seja, sei lá, uma indicação, faça. E essas ferramentas de relacionamento, de fato, com Deus foi o que transformou a minha vida. Foi a chave principal. Eu saí de uma vida superficial, né? De um relacionamento superficial que eu vivia com Deus, dizer que era, mas não, nem conhecia de fato, para ir fundo e ter um relacionamento bem profundo com Ele diariamente. Essa foi a chave. Eu acho que tu traz percebo que você traz algo assim, Paulo, que é muito importante, que é a decisão, né? Uhum, Quando você toma a decisão na tua história, é quando o paciente, né, quando ele vai procurar, por exemplo, o acompanhamento, o tratamento, enfim, ele toma a decisão. E isso uhum, acontece a partir da tomada de decisão. Nenhum tratamento, mesmo que seja como o teu, autônomo, vamos dizer assim, né? Ou um processo psicoterapêutico, ele acontece se realmente o paciente ele não quiser ir lá no fundo da alma, né? E aí, claro, uhum. você conseguiu buscar várias ferramentas e pela condição que você tinha, inclusive em pandemia, e não conseguir, né, chegar de outra forma, você conseguiu fazer esse movimento, né? E eu Sim. acredito muito, assim, que quando você traz, eu poderia ter feito isso antes, né? Você teve essa fala antes. Dentro Uhum, do que eu acredito e dentro de como eu olho, né, para o ser humano, se você tivesse feito antes, nós não estaríamos aqui, né? é verdade. Talvez o teu propósito teria sido diferente. E então tenha algo maior, né? E até na situação difícil que você viveu, que você passou. Tanto é que hoje, né, pela nossa conversa, esse é o teu propósito, Uhum, né? exatamente. Então, é possível sim hoje nós, ou com ajuda, ou se a gente conseguir dar conta de uma forma autônoma e buscando ferramentas. E hoje tem muitas ferramentas, né? Claro que eu vou olhar para a questão do profissional da psicologia, pela minha formação, mas eu tenho várias outras técnicas que eu utilizo, né, em paralelo à questão do processo psicoterapêutico e que eu acredito muito que elas auxiliam, né? Você falou várias Uhum, aí, constelação, enfim, né? É, tem pacientes que eles não conseguem chegar para a gente de cara e trabalhar essas questões difíceis. Então você começa com eles em outras ferramentas, até que ele vai se sentindo mais confiante, até que ele vai entrando num adulto, né? Até que ele vai uhum, conseguindo se abrir, e aí ele vai trazer isso para ser tratado. E aí é aquilo que você falou, não tem como não colocar o dedo na ferida, né? Às vezes precisa colocar o dedo na ferida para ressignificar, para resolver, para olhar. E uhum. é a tomada de decisão, como a gente começou a falar, né? Quando você decide, nada te segura. É E eu verdade. acredito que é muito isso que a gente está fazendo, né? Quando você decidiu entrar no teu propósito, quando você decidiu olhar para tudo isso, quando eu também decidi entrar no meu propósito, quando eu decidi, né, começar a olhar para isso com outro olhar, não é fácil, né? Eu imagino, e Uhum. talvez eu gostaria até que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como foi esse movimento de você se encorajar, eu vou usar esse termo, né? E trazer isso, né? Verbalizar isso, se expor, se foi desafiador, se não foi, né? Um pouquinho tu já falou antes, mas acho que isso é interessante o pessoal ouvir, porque às vezes as pessoas estão nessa, né? Ah, não vou me expor, ah, vou entrar em julgamento, vão falar o quê, né? E olha o Uhum. tema que você está trazendo a público, né? Olha o tema que você está levando como propósito de vida e para auxiliar mais pessoas, auxiliar pais, auxiliar adultos que viveram isso, para transbordar mesmo, né? Sim, sim, verdade. Uma coisa interessante que a minha esposa falou aí no comentário. Se a gente não quiser, nem Cristo faz por nós, nem Deus faz por nós. Cara, ele, Exato. ele não vai invadir a nossa vontade e fazer alguma coisa se ninguém quiser, se a pessoa não quiser.
Então, é de fato, sim, ele precisa tomar a decisão e reconhecer. Primeiro, eu preciso de ajuda, eu tenho que ir atrás dessa ajuda. E aí, no meu caso, o primeiro recurso de ajuda foi Deus, né? Então, esse foi o primeiro passo. Outro comentário que eu vi também mais em cima ali foi de uma amiga minha, que inclusive é uma amiga de infância, que a gente cresceu junto, a Mariana, ela deve estar aí ainda, a doutora Mariana. E eu até pergunto para ela, se ela ainda estiver por aí. Mariana, olhando hoje para a nossa vida lá atrás, tu desconfiava de que eu tinha passado algo do tipo? Eu vi aqui que o Flávio tá, ela tá na live também. Porque eu acho muito difícil, né, que tenham desconfiado. Mas, enfim, foi só uma pergunta para realmente as pessoas entenderem o quanto eu gastava energia para esconder isso. E aí, respondendo à pergunta que você me fez, olha como é interessante. Eu passei por isso, eu me vitimizei por muitos anos, me vitimizava muito. Eu era um cara que era cheio do mimimi. Eu me sabotava demais, não concluía nada do que eu terminava e vivia numa vida muito medíocre. De fato, é essa palavra, muito medíocre. Ela falou, eu nunca desconfiei de nada. É até ruim olhar para trás e ver isso, né? Poxa, ninguém nunca soube de nada. Mas, enfim, é mais um alerta para a gente ter cuidado com quem está próximo da gente, para a gente observar os sinais, observar, conhecer mais as pessoas, né? E não estou aqui colocando culpa em ninguém, por favor, não me compreendam mal. Eu só estou aqui expondo algo que é uma ferramenta para a nossa vida hoje. Eu me coloco muito no agora. O que passou já foi. Eu vivo o agora. O agora é o que importa. E a partir de agora é alcançar pessoas para serem transformadas também e ativar outras pessoas para transformar outras pessoas, né? Outras vidas. E voltando, era uma pessoa que me vitimizava, era uma pessoa que me sabotava em tudo. E eu pensei, meu, não dá para eu viver uma vida rasa e ainda passar isso para os meus filhos. Acho que foi um dos pontos também que pesou muito aqui na nossa casa. E a partir disso, aí a gente foi atrás de autoconhecimento, de inteligência emocional. E aí a gente foi percebendo com mais clareza tudo que a gente tinha de trauma, de bloqueio. E isso foi nos dando mais força, a partir do momento que a gente identificou, foi nos dando mais força para combater tudo isso na nossa vida e não transmitir isso para os nossos filhos, não passar nada de ruim para eles, né? Ou tentar não passar o máximo possível de coisas ruins para eles e passar o nosso melhor. Então, a nossa preocupação foi essa, não transmitir isso para a vida dos nossos filhos. E aí eu pensei, cara, tem muita gente passando por isso também. E se eu ficar calado, se você que está aí do outro lado ficar calado, pessoas podem morrer porque você está calado. Pessoas podem morrer porque o que tem aí no seu coração, aquilo que arde, que queima no seu coração, você não fala. Então, pessoas podem padecer por conta disso. E eu tenho visto isso muito nos últimos dias, quando eu tenho buscado a Deus intimamente, que Ele me chamou para tirar pessoas do cativeiro, para resgatar pessoas que estão aflitas e oprimidas. E é isso que eu quero fazer. Porque eu vivi assim, Kátia, eu vivi de uma forma horrível, presa num vício da pornografia, preso emocionalmente, eu não conseguia ter uma vida plena, felicidade. Isso é horrível. E hoje eu quero que pessoas sejam transformadas nisso. Foi por isso que eu tomei a decisão. Não faz sentido eu ficar calado. Não faz sentido eu esconder tudo que Deus está fazendo, guardar só para mim tudo que Deus está fazendo comigo. Não faz nenhum sentido. Eu tenho que botar isso para fora. Começou em pequenos grupos na igreja. Eu e minha esposa, a gente dá aula para casais e a gente começou a falar, começou a transbordar. E aí foi se espalhando, foi aumentando. E a gente já tinha essa visão de que a internet era uma ferramenta para a gente também botar isso para fora. A gente partiu para a internet e não vai parar, só vai crescer. Amanhã a gente vai estar com um grupo de jovens lá na igreja também para transbordar mais. E é só o começo de muitas coisas e muitas vidas que serão transformadas. E isso foi o que me instigou, se eu respondi a pergunta, foi ver outras pessoas também sendo transformadas.
Foi Sim. exatamente isso. Eu acredito muito, assim, que essa fala que você trouxe, né, Paulo, é, que ela toque o coração das pessoas que estão aqui, né? Também vi aí a Verônica, vi a Manu, vi o outro Daniel, vi a Fer, minha prima, gratidão, galera. E isso que você traz, né? Quero que fique no coração dessas pessoas que estão aqui nos acompanhando, que é qual é o propósito que você tem dentro do teu coração, né? O Paulo, de uma dor, ele transformou num propósito maior, né? Normalmente a gente, eu tenho escutado muito isso ultimamente e estudos, né? Dentro da parte do transpessoal, da psicologia transpessoal, que a nossa maior dor é o nosso maior propósito. E que é nas nossas maiores dores que a gente precisa buscar as forças. É aquele desafio que é o maior desafio, é o que é aquilo que vai mais nos mover. E a história do Paulo, né, ela traz muito para mim isso, né? Hoje aqui a gente está falando da história do Paulo, né, e do que ele sofreu lá na infância, na adolescência. Mas eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, e eu também, tenho também situações de vida difíceis, que também me geraram bloqueios em áreas da vida, em dores e sofrimento. E a gente tem material e ferramenta para poder transbordar na vida das pessoas, né? A nossa história é uma história a ser contada para outras pessoas, para que possa ajudar outras pessoas. Quando o Paulo fala que boca fechada mata, né? Mata, né? Porque a história dele é escutada por alguém que já sofreu isso e que não conseguiu ressignificar, ajuda a ressignificar. E se ele não fala, a pessoa não ressignifica e ela carrega isso. E assim como Verdade. eu posso ter histórias, né? A Mari pode ter história, a Manu pode ter história, a sua esposa tem história. Então a gente precisa hoje usar dessa ferramenta da rede social, claro, com muito cuidado, né? Para transbordar na vida de mais pessoas, né? E quando a gente está conectado, né? E aí eu vou também falar um pouquinho sobre isso, porque tem mudado muito a minha vida. Quando a gente está conectado com algo maior, quando a gente acredita, quando a gente tem esse lado da espiritualidade, tá sempre tudo bem, né? Por mais que não esteja tão bem assim, lá no começo lá no final vai fazer sentido. Às vezes algo que a gente vive hoje, a gente não entende como a tua própria história, né? Não entende o porquê isso, o que está acontecendo comigo. Lá na frente vai fazer sentido, né? Você vai começar a ligar os pontos da tua história e aí você vai entender o porquê que daqui a pouco você viveu aquilo e o que que aconteceu na tua vida, na tua história. E eu acredito que as pessoas, né, queria que isso ficasse para quem está aqui nos acompanhando, a importância de abrir a boca, né? Mesmo com a dor que tenha vivido, mesmo com a experiência, porque às vezes, ou a maioria das vezes, vai ajudar outras pessoas. É verdade. Meu vídeo, para mim, tá travando um pouco. Você consegue me ouvir normal? Sim, aqui sim. Agora travou. A imagem, Vamos mas ver se a voz está normal? a voz está normal, só a imagem. Então tá tudo bem. Vamos aguentando aí, que isso aqui pode ser um probleminha de junta. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu percebi mais cedo que o celular estava meio travando aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos confiar no cara lá de cima, que ele sabe o que faz, né? Estamos falando exatamente isso, que ele sabe o que Exatamente. faz e vamos conseguir concluir e colocar nosso transbordar aí na galera hoje. Vamos sim. E olha só como é interessante, né? O que eu tinha. Não sei se você ia falar ainda mais, se você quiser falar mais alguma coisa, que eu vou também falar Eu de queria mudar um só pouco. fazer um Mas pode gancho aqui, já que tu me vai. permitiu. A minha colega Mariellen, ela trouxe aqui, ó, a experiência que ela teve também, quando você traz a questão do vitimismo, né? Uhum. Sabotagem. Quando ela teve a experiência dela, que ela quase perdeu o filho dela, ela liberou perdão.
né? E foi algo que a gente ainda não falou, mas também está na nossa história, né? Sim, Essa questão do liberar o perdão, né? Que é o que você falou, que também hoje você não carrega mais a questão do que aconteceu com você e a pessoa, enfim. E é liberar perdão, né? Pelas coisas, pelas pessoas, pelo que aconteceu, para que a gente é, possa seguir sem carregar nada, né? é verdade. E nem faz muito sentido, né, Kátia? Porque hoje eu vejo que o perdão ele é fundamental para a minha vida. Mesmo que eu tenha sido vítima, se eu posso dizer assim, eu fui uma vítima, ó, voltou a imagem, minha imagem voltou ao normal. Mesmo que eu tenha sido vítima, cara, mas eu faço questão de pedir perdão. Eu fiz questão, né? Porque a ferramenta foi para minha vida. O perdão, ele serviu para mim. Eu liberei a pessoa, não carrego mais ninguém, não carrego mais nenhum peso emocional. Hoje eu sou livre, eu me sinto livre e o perdão ele foi fundamental para eu ter essa liberdade, né? E então isso é muito importante. Realmente não faz sentido a gente ficar segurando alguém emocionalmente sem querer liberar o perdão, sem querer achando que não, eu fui ferida, a pessoa que tem que se humilhar para mim não faz sentido. A gente só vai se desgastar emocionalmente e, enfim, não faz sentido, né? É. Porque pode falar, pode falar. Eu gostei de falar, percebeu, né? É importante, é bom. Vai se soltando que aí daqui a pouco tu tá fazendo live todo dia. Todo dia, eu gostei do negócio. Acho que assim, outra coisa que é importante, eu sempre tenho isso na minha, tenho isso, carrego isso na minha vida, né? No bom sentido. Quando a gente fala em perdão, né? Eu uso muito isso com os pacientes porque é uma metáfora bem interessante. É como se a gente tomasse veneno e quisesse que o outro morresse, né? Quando a gente não perdoa. Porque aí você toma o veneno achando que o outro vai morrer. E aí, na verdade, você está se matando, porque você não liberou o perdão, né? Você É. não fez esse movimento. Por mais que você tenha sofrido, tenha sido, enfim, né, vítima, Uhum. mas é você que está carregando a dor, né? Então, fazer esse movimento de liberar o perdão, seja para quem quer que seja, ou seja para a gente mesmo, é muito importante. Porque aí você para literalmente de tomar esse veneno, né? E para de morrer. E às vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo esse movimento. Então, quando isso vem para a consciência, isso dá um destrave. Verdade. Até anotei aqui. Não liberar o perdão é como tomar um veneno e querer que a outra pessoa morra. Meu Deus, tô É, fora. é forte, né? É forte. É forte. E o que eu ia falar, mudando também um pouco aqui o rumo do que a gente está falando, mas que eu até comentei no início aí, de que eu já tinha uma vez comentado, né, com outra pessoa. Só que como é importante a gente saber com quem a gente vai conversar, para quem a gente vai se abrir, porque não pode ser para qualquer um. Às vezes a pessoa não tem nem estômago para lidar com aquele assunto, é até o que você falou, às vezes algum profissional da psicologia não consegue lidar com aquilo. Então a gente tem que tomar esse cuidado com quem a gente vai falar. Eu me frustrei no momento em que eu falei para essa pessoa, porque eu falei porque eu precisava de uma ajuda. Dentro de mim estava gritando por socorro, né? E eu não fui ajudado naquele momento. Eu já era adulto, já acredito que já era casado, eu não me lembro agora, mas enfim. E não resolveu. Então a gente tem que ter essa atenção com quem a gente vai se abrir. E algumas pessoas, Kátia, até provavelmente não vão conseguir da forma que eu consegui, né? Que foi ressignificando sozinho. Não sozinho, mas buscando em casa sozinho, com Deus. Algumas pessoas não vão conseguir fazer dessa mesma forma. Mas é importante entender que há essa possibilidade. E também, se conseguir, é importantíssimo depois procurar ajuda profissional. Porque eu não fiquei só nisso, né? Eu busquei todas as ferramentas que eu pude e ainda busco. Até hoje eu encontro traumas não, até hoje eu encontro bloqueios. Só que hoje é muito simples. Quando eu encontro, eu já ressignifico. Eu já confronto ele e pronto, acabou. Hoje ficou simples, né? No início era um processo mais demorado. E aí as pessoas que não conseguirem fazer isso sozinhas, é importante procurar um profissional. E aí
ter essa atenção. Com quem eu vou falar? Que profissional eu vou procurar, né? Isso aí você pode até dizer com mais detalhes, assim, de como buscar um profissional, como buscar uma pessoa para que a gente, com quem a gente pode de fato contar. Então, hoje tem algumas formações, né, para quem quer se especializar na área enquanto profissional. Para quem às vezes passa por essa necessidade, quando vai procurar um profissional, perguntar sobre a área de atuação, se trabalha, né, com essa questão própria da violência, porque aí facilita, né? Porque isso já vai filtrando, vamos dizer assim, os profissionais que não te ajudaria, vamos dizer assim, né? Que não Uhum. teriam talvez bagagem ou formação. Saber se o profissional quer, né, ou está aberto para fazer esse tipo de atendimento. Sim. Tem as formações, então, como eu falei, tem as linhas teóricas, né? Então, mas a prioridade, eu acho que é o segredo quando você vai para um processo psicoterapêutico, independente da demanda que o paciente tenha, é a questão vou dizer do vínculo, mas é aquele feeling que a gente tem de olhar e dizer assim, não gostei dessa pessoa, ou Uhum. não vou conseguir me abrir com ela. Ou, ai, não se sabe quando você tem, que a gente tem essa sensibilidade, né? Por que que eu Sim. digo isso? Porque você vai estar sentado ali, independente da tua demanda, da tua história, né? Aqui a gente está falando da tua experiência, mas qualquer situação de vida, você vai abrir a tua história para uma pessoa que hoje é estranha, né? Tu tá chegando ali, fazendo Uhum. um atendimento. E você vai abrir, você vai contar a tua história, você precisa estar vinculado, você precisa olhar para aquela pessoa e confiar nela, você precisa olhar para aquela pessoa e sentir no teu coração vou chamar de vínculo, que é esse o termo que a gente usa, né, na psicologia. Porque aí o Uhum. tratamento ele vai fluir, né? Identificar se esse profissional, ele com empatia. Minha prima falou ali, ó, ela também é psicóloga e ajuda aí, Fer. Empatia. Porque o que que acontece? Às vezes até a própria questão da formação do profissional ou da linha teórica que ele trabalha não é a que você mais vai precisar. O que que eu sinto muito, né, na minha experiência de vida, com contato com os colegas, e aí a Fer e a Dalvana também tá aí, que eu vi que também é psicóloga, podem me auxiliar. Nós temos dentro da psicologia uma diversidade de especialidades. Então, a gente forma como psicólogo e aí vai para uma especialidade. E aí dentro da especialidade, né, tem vários contextos. Às vezes, aquilo que você precisa não é daquele profissional com aquela especialidade, né? Claro que hoje, assim, hoje o paciente não vai procurar o profissional pela especialidade. O que eu estou querendo dizer é Uhum. você perceber se aquele profissional que está te atendendo e que tu foi procurar, ele está conectado com você. Se você consegue, com a forma que ele está trabalhando, fazer o teu processo psicoterapêutico, né? Que aí entra a empatia que a minha prima falou aí, a Fernanda. Porque às vezes você precisa, por exemplo, de um profissional lá da transpessoal, que é como eu trabalho, e você cai lá numa psicanálise pura. E aí você tá lá agora eu tô sendo um pouco mais técnica, mas é só contextualizando um pouquinho. Aí você vai Sim. lá numa questão comportamental e você precisa lá de um outro profissional da área. Então, não vai conseguir. O tratamento ele não vai fluir, né? Então, esse cuidado ele é muito importante ter. E o profissional também ter a sensibilidade, olha, realmente essa demanda eu não vou conseguir tratar, não faz parte da minha formação, enfim, né? E aí fazer um encaminhamento, né? Ter essa consciência, porque é uma pessoa que está ali, né? É um ser Uhum. humano que está na tua frente, não é uma coisa, né? É um ser humano. Então, esse olhar, eu acredito que ele é muito importante. Não sei se respondi. Sim, perfeitamente. Com certeza. Se tem, ó, a gente já está 1 hora aqui, mais ou menos. Passa rápido, né? Eu estava olhando a hora aqui. Paz. E tá muito bom. A gente está até tendo uma interação legal aí com o pessoal. Se tiver aí algumas outras palavras, se tiver também
algo que você queria pontuar aí de importante, que aí na sequência eu já te libero. Tá. Você cuidar É, a aí minha, cuidar dos seus filhos aí que estão passando aí agora a pouco. os meus gatos, os meus filhos. É. Olha, se a gente ficar aqui, Paulo, vou ser bem sincera com você, a gente vai, né? A gente vai seguir. Mas eu acredito que a gente tenha abordado vários assuntos, trazido bastante conteúdo, né? Falado um Uhum. pouquinho da questão da teoria, trazido a tua história, falado dessa importância da espiritualidade, de buscar Deus, né? Da nossa fé, de acreditar, de ter esse lado dentro da espiritualidade, de buscar um profissional, né? De que é Sim, possível, sim, com profissional, sem profissional, só que precisa decidir lá dentro, né? Aqui dentro da gente, fazer esse movimento, independente da demanda de vida, da dificuldade. Eu tenho algo que eu levo muito, assim, na minha experiência de vida, e isso eu aprendi enquanto ser humano, né? Eu digo que eu levo para o consultório, mas isso foi de experiência de vida, né? E aí a gente faz uma outra live para falar da minha história, mas muitas, a gente cresce não acreditando na gente, né? uhum, Pela formação, pela constituição familiar, às vezes pela base que a gente tem, né? De cultura mesmo, né? A gente não sim, é ensinado nas escolas. Hoje acho que está mudando um pouco, mas vamos pensar eu que tenho 40 anos hoje, né? Quem já é mais velho que eu. A gente não é ensinado nas escolas a olhar para si, nós não somos ensinados, às vezes, em casa a olhar para si, salvo quem tem talvez uma espiritualidade já muito desde cedo, né, com pais que conseguem trazer isso para os seus filhos. Mas a gente não tem esse olhar para dentro da gente, para a nossa capacidade, para o que a gente pode fazer. E às vezes uhum, a gente só consegue aprender isso na fase adulta, né? Então entender que sim, nós somos capazes, está tudo dentro de nós, né? A gente é a imagem e semelhança do Criador, então é possível a gente fazer sim o que a gente deseja, é possível a gente ter essa conexão, é possível a gente mudar, é possível a gente ter uma transformação e, e eliminando os bloqueios que nem você fez, né? Identificando os bloqueios, eliminando os bloqueios, buscando autoconhecimento, buscando tratamento, para que a gente possa realmente superar e seguir, né? Ter uma vida plena, conquistar nossos objetivos, se realizar. é. E é exatamente isso aí, né, Kátia? Para a gente conquistar o que a gente quer, para a gente ter essa vida plena, a gente tem que se resolver internamente. Porque senão a gente vive gastando uma energia diariamente e achando que o problema é externo, é porque não alcançou o que precisa. Aí quando alcança, às vezes até alcança e se frustra porque não era aquilo, né? Enquanto o problema é interno. Foi top. Te agradeço aí por esse momento. A galera que ainda está aí com a gente, só se fizer sentido. Se não fizer sentido, nem precisa fazer, mas faz um print aí agora, marca a gente, para que a gente consiga alcançar mais pessoas e que pessoas sejam transformadas por essas palavras que a gente trouxe aqui hoje, porque não vai parar. A Kátia não vai parar, eu não vou parar. Eu quero falar mais. Eu tenho certeza que a Kátia tem muito mais para falar também para outras pessoas, para liberar, para transbordar muito mais o que tem dentro dela. Deixa eu arrumar aqui pro print, então. Faz o print aí, Tá. galera. Marca a gente. Deixa eu ver aqui no meu. Aí. Deu? Opa, o que eu fiz? Só não sei o que eu fiz aqui. A voz tá No ok, que só travou o vídeo. foi? A voz tá ok, só travou o vídeo. Ah, beleza. Então, se tá me ouvindo, tá ok. Esse celular aqui, ó, ele travou a tela também. Que coisa boa. Ainda bem que é sempre no final, né? Mas essa tem que ficar gravada, então se dá um jeito aí. Vai ficar. Não, a de ontem eu consegui também. Ah, A que de ontem eu bom. consegui. Foi. Joia, joia. Mas a de hoje vai dar certo também. Vai. Voltou? Voltou. Voltou aqui, voltou. Ah, então, beleza. Obrigado, Kátia. Foi top. Obrigado a todos que estiveram aí.
com a gente até agora. Obrigado mesmo. Foi muito top. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de mais lives. Quando estiver perto de Araguá, passa por aqui, que quando a gente estiver aí próximo de Chapecó também, a gente toma um café. Com Beleza? certeza. Beleza. Obrigadão. Fica à Obrigadão. vontade para dar as considerações finais, se despedir. Isso, só imensamente te agradecer, né, pela oportunidade aí da live. A maioria sabe aí que é a primeira, você também, né? E me acompanhou aí nesse desabrochar. Fui desbloqueada agora, né? Agora já era, ninguém para. Total, agora já era. E agradecer a todo mundo que participou, as contribuições, a gente conseguiu aqui ir lendo. E pela coragem, né? Parabenizar pela coragem, pelo desafio de trazer esse conteúdo que é desafiador, né? Pelo Uhum, propósito que é lindo, né? Sempre me colocar à disposição para o que você precisar, agradecer a galera. Quem eu não falei o nome que passou aqui, desculpa. Depois eu vou procurar lá para agradecer no individual. E ficamos à disposição para mais movimentos, né? Para transbordar, para mudar mais vidas, auxiliar aí nesse processo. Eu falo que eu amo despertar pessoas que dormem, então é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente desperta quem está aí nesse mundão dormindo, porque é isso que a galera tá fazendo, uhum. e seguir, né? Seguir aí no nosso propósito, fortalecer nosso contato, nossa rede de amigos, de pessoas, de trabalho, enfim. E confiar aí no nosso Deus. É isso aí. Acima de qualquer coisa, né? Isso aí. Obrigadão, então, Kátia. Até mais. Vamos manter a Valeu, conexão. Um joia. abraço. Um abraço. Beijo, galera. Pessoal, obrigado por estarem aí com a gente nesses pouco mais de uma hora. Foi top mesmo. Segunda-feira a gente já tem outra live. Eu já fiz uma live com a doutora Claudilene e ela vai estar aqui de novo com a gente agora aqui no meu Instagram. E semana que vem tem mais, além de segunda-feira. Então, fiquem por aí no nosso Instagram. A gente não vai parar. Essa mensagem que queima aqui é só o início para que outras pessoas também sejam transformadas. É só o início de muitas outras coisas que vai acontecer ainda na minha vida e na tua vida. Um forte abraço. Agradeço a todos mais uma vez. Tamo junto e até mais. Agora o celular travou de novo. Que coisa.